Muito interessante a pergunta. Se na Inglaterra, onde os documentos de Westminster foram redigidos, o impacto deles foi nulo após a restauração da monarquia em 1660, na Escócia o resultado foi bem diferente. A Igreja da Escócia acolheu de forma calorosa os padrões de Westminster. Registrou apenas uma exceção concernente ao capítulo 31, seção 2, que dava, na versão original da confissão, ao magistrado civil o poder de convocar sínodo. No mais, a Igreja escocesa endossou e adotou os documentos de Westminster como seus padrões de doutrina, culto e governo. Portanto, na história do presbiterianismo escocês, o impacto da confissão de fé e dos catecismos de Westminster foi enorme. Foi e tem sido enorme. Outra coisa, e aí a gente poderia comentar isso em outro momento, se fosse o caso, é como as diversas denominações presbiterianas do país se relacionam com os padrões de Westminster hoje. Por sua vez, nos Estados Unidos, o impacto da Confissão de Fé de Westminster foi semelhante ao caso escocês. Contudo, nas últimas décadas do século XIX, começaram a emergir contracorrentes e tentativas de modificar e até de suplantar a Confissão de Fé de Westminster. As objeções normalmente eram levantadas por aqueles que entendiam que a confissão era muito rigorosa e dogmática, o que dava margem a processos de disciplina para aqueles que se desviassem dela. É nesse contexto que algumas sentenças da Confissão de Fé foram modificadas e, em 1903, 2 capítulos acrescentados, os capítulos 34 e 35 que conhecemos. As modificações do final do século XIX e os referidos capítulos de 1903 foram, na verdade, uma tentativa de acomodar diversos grupos e correntes debaixo do mesmo guarda-chuva. Deu-se uma elasticidade ao texto para agradar gregos e troianos. Isso aconteceu não só na Igreja Presbiteriana do Norte, cuja sigla é PECUSA em português, como também em outras denominações presbiterianas. Mas, frequentemente, quando se mexe um pouquinho aqui e ali, é uma questão de tempo para que ocorram mudanças maiores. E foi isso que aconteceu. Na segunda metade do século XX, surgiu uma nova forma de resolver qualquer problema ou qualquer dificuldade relacionada aos padrões de Westminster. A Igreja Presbiteriana Unida dos Estados Unidos, a antiga PECUSA, ou Igreja do Norte, produziu e publicou um novo livro de confissões, no qual a Confissão de Fé e os catecismos de Westminster foram inseridos. Na prática, isso sacramentou a desvalorização deles como símbolos de fé. Porque esse livro de confissões, que é uma espécie de museu ou álbum da história da doutrina, ele reunia vários documentos, inclusive os de Westminster. E nesse livro também consta uma nova declaração, conhecida como a Confissão de 1967. Esse novo dispositivo, portanto, o livro de confissões, permitiu à Igreja Presbiteriana Unida dos Estados Unidos afirmar os padrões de Westminster como parte de sua história, sem comprometer seus ministros e presbíteros com nenhuma coisa ensinada ou ordenada neles. Isso marcou o final da influência da Confissão de Fé de Westminster no maior grupo presbiteriano dos Estados Unidos. Para terminar, cabe pontuar que esse movimento de afrouxamento aconteceu tanto na Igreja Presbiteriana do Norte, na ocasião já chamada Igreja Presbiteriana Unida, como na Igreja Presbiteriana do Sul. E essas duas denominações, a Igreja Presbiteriana Unida, a antiga Igreja do Norte, e a Igreja Presbiteriana do Sul, se fundiram em 1983 e deram origem à atual Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. Porém, ao longo do século XX, outras denominações emergiram a partir de dissidências das antigas igrejas do Norte e do Sul. Essas novas denominações tenderam ao conservadorismo e todas elas declaram sua adesão aos padrões de Westminster. Estamos falando da Igreja Presbiteriana Ortodoxa, da Igreja Presbiteriana Bíblica, da Igreja Presbiteriana da América e da Igreja Presbiteriana Evangélica.